O Colégio Adventista de Paranaguá faz parte da maior rede de ensino do mundo, com mais de 2 milhões de alunos em diversos países. Em uma ótima localização, bem no centro da cidade, nossa escola proporciona um ambiente ideal para os estudantes explorarem seu potencial ao máximo. Nossa equipe pedagógica altamente qualificada se dedica a garantir que cada aluno receba a melhor formação, desde os primeiros passos na educação infantil até o ensino médio. Com uma base sólida, fundamentada em valores cristãos, promovemos o desenvolvimento humano através da educação. Pensamos no crescimento de forma integral, tanto nas áreas física, mental, espiritual e intelectual. E ainda oferecemos a opção de contraturno, com uma estrutura confortável, contando com sala de descanso, refeitório e atividades extracurriculares, preparando assim futuros cidadãos responsáveis e com personalidades próprias. Venha conhecer o Colégio Adventista de Paranaguá. Educação Adventista, transformando o presente para mudar o futuro. Isso é ir além. Chegou aquela época tão aguardada por todos nós, o Natal chegou, gente. Feliz Natal para você, para sua família, e que honra saber que você escolheu passar o Natal aqui, começar essa semana no Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E não poderia ser diferente, a gente vai pensar biblicamente a respeito do Natal. Afinal de contas, Jesus ele veio a esse mundo nascer, mas ele deseja encontrar um lugar muito especial na sua vida, no seu coração. É sobre isso que a gente vai pensar junto a partir de agora. Por isso, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, chame seus amigos, familiares e também registre a sua opinião a respeito desse assunto lá no nosso Instagram, Adventistas ASP. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, Adventistas ASP, para acompanhar todos os conteúdos que o Ponto de Partida já disponibilizou ali, as temporadas anteriores, muitos temas interessantes que estão ali para você consumir à sua disposição. Combinado? Que Deus te abençoe muito. Você já está preparado, preparada aí? Eu imagino que sim. Então, se puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar a Deus pedindo a bênção para o estudo que está começando. Querido Pai, queremos te pedir essa companhia extraordinária do Teu Espírito ao estudarmos a Tua Palavra. A gente não pode abrir a Bíblia sem pedir a Tua presença para que o Senhor nos dê compreensão correta a respeito daquilo que está registrado. Por isso, esteja entre nós, especialmente ao lado desse amigo, dessa amiga, dessa família reunida que nos acompanha agora. Que eles se sintam abraçados, dirigidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você com gostinho de panetone, que delícia essa data, que delícia essa época, né? Natal chegando e você tá aí ligadinho na programação do Ponto de Partida. Quem sabe já estava esperando o programa começar, é uma delícia começar mais um domingo com você e eu tenho certeza que essa semana vai ser muito abençoada, porque a gente já está começando ela na presença de Deus, não é mesmo? E olha, essa época é muito gostosa, não é? É uma época que já convida a gente para parar, para refletir sobre o verdadeiro sentido disso tudo, sobre o verdadeiro sentido da vida. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. E para conversar sobre esse assunto, eu quero apresentar para você os nossos convidados, pastor Juscelino dos Santos, diretor da Escola Bíblica Novo Tempo, nosso amigo de sempre aqui, que está sempre conosco. É uma alegria te receber aí nessa ocasião tão festiva. Obrigado, Feliz Natal para você. Obrigada. Bom dia, Feliz Natal para você. Hoje o tema é encantador, é lindo, né? Natal. Deus te abençoe nessa data tão especial. Muito bem, e acompanhando o pastor Juscelino, nós temos aqui o Sebastião Damasceno, ele que trabalha conosco na sede administrativa da Igreja Adventista aqui no sul do Paraná e nos dá a honra de ter a sua presença aqui para falar desse assunto aí, que é bem especial para muita gente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, bom dia para você, querido amigo. É interessante falarmos sobre essa data, né? A data que realmente o mundo inteiro para comemorar.
Vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Exatamente. O Natal ele é muito mais do que uma data, né? Ele é uma lembrança de um Deus que se fez presente e a gente não pode perder isso, né? E olha, falando em presente, eu não posso deixar de mostrar o seu aqui. Tem presente de Natal? Temos aqui a revista Ponto de Partida, um presentão que foi preparado com muito carinho para você. Ela traz 14 temas do cotidiano relacionados à palavra de Deus. Maravilhosos os assuntos que são abordados aqui. Eu tenho certeza que você vai crescer muito em conhecimento. Então, não deixe de pedir a sua, porque ela é gratuita, é leve e é para você. Então, aponte o seu celular aqui para a tela da sua TV, aponte para o QR Code que está aparecendo agora e já solicite a sua revista, que será entregue aí na porta da sua casa. Legal, né? Então, presente dado já, a gente começa aqui a nossa discussão sobre esse assunto que é tão importante. Mas, Sebastião, eu queria saber o que essa data aí, tão colorida, né, tão doce também, o que ela representa para você? Olha, o Natal para mim, eu vou dizer para você assim, ele é diferente, tá? Na minha casa, nós somos em 4, né? Eu e a minha esposa e temos 2 filhos. E é muito interessante, porque eu não venho de uma família onde o Natal era tradicionalmente comemorado, né? E quando eu me casei com a minha esposa, eu vi que ela gostava muito do Natal, né? O Natal, para mim, ele é uma oportunidade de apresentar Jesus, né? Na minha casa nunca era apresentado assim o Natal como um momento de muita festa, muitos presentes, mas assim que eu conheci a Jesus, eu percebi a beleza do Natal. E a beleza do Natal, queridos, é Jesus. Ele é o grande presente, ele é o presente que nós recebemos. Ele se deu como presente. Então, para mim, o Natal, ele representa uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de mostrar o amor, o carinho para as pessoas, porque Jesus, ele é o grande presente do Natal. Exatamente. É interessante ver como o Natal ele desperta diferentes sentimentos nas pessoas. E é legal você colocar aqui, Sebastião, que a forma como você enxerga o Natal hoje tem a ver lá na sua infância, né? Sim. Com a forma como você aprendeu lá, para sua esposa da mesma forma. E para você, pastor Juscelino, o que o Natal representa? Tem gente que fica feliz com a data, tem gente que fica melancólico já quando começa a ver as luzes piscando. Sim. O que o Natal é para você, na sua casa? Como é que vocês vivenciam esse momento? Ok. Natal, para nós, é festa lá em casa, por influência da minha esposa, algo em comum também com o Seba. Carinhosamente o chamo assim, né? Somos amigos há algum tempo já. E lá em casa, na verdade, a gente comemora desde janeiro, viu? Porque minha esposa já começa a pensar no Natal em janeiro, gente. E assim, ó, quando chega lá para julho, ela já quer montar a árvore de Natal e tudo mais. É sempre uma ocasião de festa. Mas se essa pergunta, Jordana, fosse feita para mim há 30 anos, eu diria assim, ó, eu não gosto do Natal, porque o Natal representa ausência. Representava para mim. Ausência de quê? Bom, como uma criança, eu gostaria de ganhar presentes no Natal. Mas meus pais não tinham a cultura de dar presentes no Natal. Os vizinhos até tinham essa cultura. E isso me causava tristeza, sabe? Eu fiz uma poesia pequena, simples, que traduz o meu sentimento em relação ao Natal hoje. Posso dizê-la? Ok. Para não errar nenhuma palavra, está aqui, ó. Hoje é Natal e Maria sofre a dor da saudade, a dor da esperança. José procura um lugar vazio e o mundo está indiferente. Estão a ponto de gritar, por que ninguém recebe a gente? Ofereçam-lhes abrigo, um ninho, um toque de amor. Está para nascer a estrela da manhã, o Salvador. Não ouvem o canto dos anjos, sublime e viva lembrança? Hoje é Natal e eu tenho um lugar vazio. Ele não é lindo e muito menos digno do supremo rei menino, mas já tirei dele o egoísmo, a vaidade e o hedonismo. E hoje meu coração, ó Deus, te louva, porque se torna simples, útil e escolhida manjedoura. Hoje eu sou o ninho do Eterno, o centro da atenção do céu. E esse é meu singelo canto. Quando Deus se fez menino, quando Deus se fez menino, tão humano e pequenino, sob o sol, a chuva e o feno, sua glória então nós vimos. Quando Deus se fez menino, houve luz no céu e no feno. No tão sóbrio e frio bercinho, trouxe a paz de um novo tempo.
Feliz Natal para você. Muito bem. E olha, o senhor mencionou aqui o fato de que ficava triste porque gostaria de ganhar presente. Eu acho que não tem nada de errado em a gente se presentear nessa data, mas na verdade o presente não deveria ser para nós, né, pastor Juscelino? Sim. Existe uma discussão aí com relação à data, né? Muita gente ainda se pergunta sobre o dia exato que seria o nascimento de Jesus, que seria o Natal. Na verdade, a gente vê uma enorme de uma confusão. A gente vê Papai Noel para todo lado, né? E a gente percebe, né, aqui e ali, que essa data tem a ver com Jesus. Na verdade, a data importa menos do que o evento, né, Seba? Quem foi que nasceu ali? Então, né, o mundo ele é feito de comércio, né? E o paganismo desejou pegar essa data e trazer uma forma de colocar para o cristianismo, né? Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu uma oportunidade, né, de fazermos o bem, de apresentar Jesus, né? Eu quero ler um texto que se encontra aqui na Bíblia, no livro de João, no 1 João, João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, o verbo, né, o início, o princípio de todas as coisas está conosco. Não importa se foi dia 25 de dezembro, não importa o mês, o que importa é que ele veio e nasceu, né? O mundo fala em Noel, nós acreditamos no Emanuel, Deus conosco, né? Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, sabe? Um Deus que escolheu vir e habitar conosco. Ele é o nosso presente. Eu digo que Jesus, eu falava para os meus filhos falavam assim: pai, e o Papai Noel dizia assim: o Natal é Jesus. Não existe Natal sem Jesus. Ele tem que receber o nosso presente, né? E eu sempre procurei puxar para este lado, porque, semelhante ao pastor Juscelino, é a minha experiência com o Natal, né? E eu procurei fazer dos meus filhos conhecer uma experiência diferente. Eles ganhavam um presente, mas nós sempre preparamos no Natal uma oferta de gratidão. Nós preparamos um presente para Jesus durante o ano todo, para que nessa data a gente possa oferecer para Ele, né? Jesus uma vez disse: olha, eu estive nu e vocês me vestiste, eu tive fome e vocês me deste de comer, eu estava preso e vocês foram me visitar. E perguntaram para Jesus: quando é que nós te vimos preso ou nu? E ele disse assim: quando vocês fazem a um desses pequeninos, a mim vocês fizeste. Então, no Natal, eu procuro preparar algo para que a Igreja Adventista possa, através dos seus programas, atender as necessidades das pessoas necessitadas. E eu creio que Jesus fica contente com essa oferta, com este presente. E o Natal tem a ver com isso, né, Seba? Tem a ver com generosidade, um Deus, né, supremo, que se fez carne e habitou entre nós. E essa generosidade também tem que partir do nosso coração, né, pastor Juscelino? Sim. E a gente vê que, depois do nascimento de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo. Inclusive, o calendário é dividido, né? Sim. Com o antes de Cristo e o depois de Cristo. Como esse rei veio ao mundo? O senhor pode relembrar a gente aqui quais foram as circunstâncias do seu nascimento? Então, Jesus nasceu. E em que circunstâncias, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 2, nos situa. Houve um recenseamento, José e Maria fizeram uma viagem para Belém e, na ocasião, por volta do ano 4 a.C., um pouco antes disso, detalhes na Bíblia mostram que Jesus nasceu realmente por volta ali do ano 5 ou 6 antes da era cristã, tá? Da nossa era. E aí, na ocasião, Isabel, prima de Maria, estava grávida e ela foi visitar, inclusive, a sua prima e depois, com 6 meses de gestação de Isabel, ou seja, João Batista, aquele que batizou Jesus, ou que batizaria Jesus no futuro, ele estava ali no ventre da sua mãe. Com 6 meses de gravidez de Isabel, o anjo apareceu a Maria e anunciou o nascimento de Cristo. Quer dizer, a concepção, né? Ou seja, Maria estava grávida. O detalhe é que Maria era virgem. Era considerada esposa na cultura da época, no sentido de que era noiva. Estava reservada para o casamento que seria consumado 1 ano depois
era o prazo que tinham ali o noivo para os preparatórios do casamento. Acontece que chegou o grande dia e Jesus nasceu. Onde? Primeiro, não havia lugar para ele nascer. Como disse o poema e como diz o Evangelho de João, né, que Seba citou agora há pouco, não havia lugar para Jesus. Embora estivessem em um lugar, em Belém, onde havia parentes de José, eles não cederam nem um espaçozinho que havia para hóspedes. E Jesus teve que nascer e foi colocado o bebê sobre uma manjedoura. Que triste, não? Isso é terrível. É curioso, né, pastor, como Jesus, o Rei do Universo, escolheu vir a esse mundo de uma forma tão simples, né? E a gente vê que sem luxo, sem holofotes, somente ali com a simplicidade do que os pais puderam oferecer naquele momento, mas com o coração disposto, né? Naquele momento a receber Jesus. O coração dos pais estava disposto, né? A receber o filho. Então a gente já aprende algumas lições, né? E a gente vê que tem tanto simbolismo, tantas coisas ali, né? Que envolvem o Natal, mas às vezes a gente, com esses simbolismos, a gente também se distrai, né? As luzes, os enfeites, elas, né? Só aquela coisa mágica que às vezes deixam a gente distraído do verdadeiro sentido e da verdadeira lição que a gente pode aprender com o nascimento da história de Jesus, porque não é tão bonito como a gente vê aqui, né? A gente tem os enfeites, o programa está todo diferente hoje, né? Temático, né? Mas não é tão bonito e não tão romantizado o que aconteceu com Maria e José no nascimento de Jesus. Que lições, Sebastião, a gente pode absorver desse nascimento de forma tão simples e tão humilde do Rei do Universo? Eu iria destacar 3 lições, né? A primeira delas é a humildade, né? O pastor acabou de dizer. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio, mas ele escolheu nascer numa manjedoura. E quando a gente fala manjedoura, a gente romantiza a palavra, né? Porque eu sou oriundo do sítio, né? Eu nasci no sítio e a manjedoura, na verdade, ela é o coxo, né? Aonde você coloca o alimento para o animal, né? É um lugar sujo, É um lugar sujo. Obviamente, José preparou aquele ambiente, limpou aquele ambiente, né? Fez o melhor que pôde e o Salvador do mundo veio ali. Eu fico pensando, às vezes nós, seres humanos, queremos ser tanta coisa, né? E o Rei do Universo veio e nasceu em humildade, né? Ele é o nosso exemplo, né? Jesus mesmo disse, olha, quem quer ser o maior, que seja o menor. Você quer ser servido? Então sirva, né? Então eu vejo humildade. Outro exemplo que eu vejo é de Maria e de José, né? A confiança em Deus. Sabe, para Maria foi muito difícil aceitar essa gestação, né? Ela diz que cumpre em mim, né, o propósito de Deus, né? Uma jovenzinha ainda. Ela era uma menina ainda, né? E José, sua reputação, né? Já era um homem já consolidado, né? Mas ele aceita o que Deus se apresenta para ele através do anjo, né? E o terceiro exemplo, eu vejo que é a esperança, né? A promessa que Deus fez se cumpriu, né? E, aliás, eu queria dizer para você, querido telespectador, Jesus sempre cumpre as suas promessas. Não se desespere, né? Esse é um terceiro exemplo que eu trago para mim. Jesus nunca deixa as suas promessas sem serem cumpridas. Eu mesmo aguardo uma das promessas dele, né? Eu fico esperando a volta de Jesus. Para mim, o nascimento de Jesus foi muito importante, mas eu estou aguardando ele vir, né? Porque eu tenho... Não mais como um bebê, mas como um rei, né? Porque eu quero reencontrar com a minha mãe e outras pessoas que eu perdi, né? E ele prometeu que ele vai trazer de volta essas pessoas. Então eu vejo que as lições que o mestre da vida nos trouxe são preciosas, e por isso eu digo que o Natal ele é muito importante, porque as pessoas estão com o coração mais sensíveis e é o momento de nós também falarmos desse Jesus que é presente. Ele não só nos dá o presente, mas ele é o próprio presente. Amém. Exato. E se a gente está falando do nascimento de Jesus, a gente está falando de uma data natalícia. Sim. Portanto, o aniversário é dele, né, pastor? Dele. Só que a gente costuma
se presentear nessa data também. Como eu falei, não tem verdade. nada de errado com isso, mas a gente não pode esquecer de oferecer o presente para o aniversariante, né? Com certeza. E eu acredito que o maior presente que a gente possa oferecer para ele provavelmente seja um espaço no nosso coração, né, pastor? É verdade. Pastor, conta pra gente esse contexto de, no caso de Maria, havia uma promessa desde Eva, né? Sim. Eva recebeu essa promessa de que um Salvador viria a nascer. Maria esperava essa promessa? Será que ela, quando o anjo apareceu para ela, ela tinha noção de que essa promessa estava se cumprindo com ela? Sim, sim. Ela até expressou em forma de poema, né? A Maria. Tem o Cântico de Maria, lindíssimo aqui no Evangelho. Você pode ler depois. Eva, por sua vez, a primeira mulher criada por Deus, esposa de Adão lá no paraíso, depois do pecado, foram expulsos do paraíso. Mas antes da expulsão do paraíso, ali ainda dentro do jardim do Éden, Deus fez aquela profecia lindíssima, né? O Evangelho foi anunciado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus falando ali para a serpente, né? Diante da serpente, Satanás certamente ouviu, porque ele foi o instigador da rebelião. E aí, Deus falou assim, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente da mulher. Este lhe ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, ali foi o anúncio do nascimento de Jesus, futuro nascimento de Cristo. O descendente, o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. Lá no livro de Romanos diz assim, olha, o Deus da paz esmagará sob os seus pés a cabeça de Satanás. Assim como Cristo venceu na cruz, e o Natal anuncia isso, a salvação, a vinda de Jesus, nós também venceremos pelo sangue do Cordeiro. Agora, Eva esperava que dela nascesse imediatamente o Salvador. Ela expressou com alegria o nascimento de Caim, né? Mas com o auxílio do Senhor eu o recebi, pensando que era o Salvador. Depois de Eva, todas as mulheres que engravidaram e as que não engravidavam tinham um anseio, né, por engravidar. De repente nasceria o Salvador da humanidade. Então o tempo passou. Somente cerca de 4.000 anos depois de espera, aí o Antigo Testamento, os 39 livros, né, registram profecias, anúncios da vinda do Messias, do Salvador, do ungido. E várias profecias anunciando, ele virá, nascerá em Belém, o menino nos nascerá, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías capítulo 9, né? Tantas profecias anunciando a vinda. E eu encerro dizendo que lá em Daniel capítulo 9, Deus anunciou no ano 600, por ali um pouco, por volta do ano 600, entre 600 e 500, a vinda de Jesus, o batismo dele, a data, né, inclusive. Então Maria, conhecendo as profecias, ela sabia que o Messias estava chegando, mas não esperava que fosse dela, sem dúvidas. E ela foi uma privilegiada, né? Que mulher abençoada. E Deus fez o impossível, porque ela era virgem e engravidou pelo Espírito Santo, né? Que história incrível, né, pastor? Esse acontecimento que ocorreu lá no passado, numa humilde estrebaria, continua transformando a nossa história, né, e alterando a nossa vida até hoje, né, Seba? Agora que a gente já sabe aí o verdadeiro sentido, que a gente conseguiu resgatar minimamente aqui, porque o nosso programa é muito breve, né, que a gente conseguiu relembrar alguns acontecimentos e apontar realmente para Jesus como o verdadeiro sentido do Natal, eu queria que você compartilhasse com a gente, Seba, algumas dicas de como a gente pode tornar o Natal, né, especialmente aquele momento da ceia, quem sabe, aquele dia do Natal, um momento mais significativo, não só para a nossa família, mas para as pessoas com as quais a gente pode entrar em contato. Eu diria que a primeira coisa é convidar o aniversariante, né? Convidar Jesus para estar conosco. Que o ambiente seja propício para que ele esteja entre nós, né? Às vezes tem algumas celebrações que Jesus não poderia estar ali, né? Foi preparada para muitas pessoas, menos para o aniversariante. Então o ambiente tem que ter humildade, né? Tem que ter amor, as pessoas têm que estar ali e o centro tem que ser Jesus, né?
pode ter uma ceia linda. Na minha casa mesmo, a gente costuma fazer, e geralmente a gente faz aquele tão esperado, algumas pessoas gostam, as outras não, que é o arroz com uva passas, né? Nossa, Então, arroz polêmico, aí, né? esse polêmico, né? Mas o contentamento, a alegria e, acima de tudo, o amor para com as outras pessoas. Eu digo sempre que, para que o meu Natal possa ser bom, as pessoas que eu conheço, onde a minha extensão chega, eu preciso proporcionar também esse bem-estar. Porque Jesus não ficaria feliz se eu tivesse com a minha mesa farta e pessoas que eu conheço, que eu poderia influenciar e trazer um conforto para esse momento também, não só da palavra de Deus, porque Jesus dava a palavra para as pessoas, mas Jesus também colocava o alimento na mesa, né? Servir essas pessoas. É uma oportunidade para nós servirmos as pessoas. Quem sabe distribuirmos algumas guloseimas aí para elas, né? Quem sabe um panetone, um chocotone, né? Você não pode atender muitas pessoas, faça a diferença onde você pode fazer, né? Onde você pode alcançar. E com certeza esse Natal vai ser realmente muito mais festivo e Jesus vai estar presente com você e comigo. Exatamente. Pastor Juscelino, a sua mensagem, a sua dica para a gente tornar esse Natal ainda mais especial. Ok. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem uma passagem lindíssima do próprio Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer participar da ceia. Mais do que isso, ele quer tornar nossa vida, nossa casa, nossa família, um ambiente saudável na descrição que o Seba fez, onde haja humildade, aceitação, respeito. Olha, não importa se na sua família ou familiares, né, tem gente de direita ou de esquerda, tem gente que pensa azul, tem gente que pensa verde, ou enfim, independente das divergências. Lembre-se daquela frase que atribuem a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia: no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, mas em tudo, caridade, amor. Jesus está à porta e nós podemos, neste Natal, deixá-lo entrar, trazer perdão, trazer aceitação, trazer paz. Que Deus possa estar com vocês, conosco, né, neste Natal. Muito bem, pastor. E olha, muito mais do que uma lembrança bonita do passado, o Natal continua sendo um convite atual. Jesus continua procurando um lugar especial para nascer. E quando nós abrimos o nosso coração e o aceitamos, nós oferecemos para Ele o melhor presente de todos. Que o seu Natal possa ser feliz, possa ser abençoado. Talvez algumas pessoas estejam faltando à mesa. Talvez você esteja sozinho nessa data. Talvez você não tenha com quem compartilhar, mas você precisa lembrar do verdadeiro sentido do Natal. Logo, muito em breve, o nascimento de Jesus vai garantir o cumprimento da maior promessa de todas, de que Ele muito em breve voltará e nós nos reuniremos novamente com os nossos queridos, né? Num novo céu e numa nova terra. Então, que essa esperança possa aquecer o seu coração, que você possa lembrar que Jesus nasceu nesse mundo para garantir para a gente a vida eterna. Com certeza, esse é o maior presente de todos. Eu quero agradecer os nossos convidados mais uma vez. Pastor Juscelino, obrigada, né, por celebrar com a gente essa data aqui também. Sebastião, foi uma alegria receber você aqui com a gente. Eu espero que você aqui de casa possa desfrutar ao máximo aí dessa promessa, que ela se torne real na sua vida, que Deus possa nascer no seu coração. E olha, antes de encerrar o programa, eu quero deixar disponível para você esse presente. Quem sabe um presente aí para o seu Natal ter mais significado. A revista do Ponto de Partida foi preparada cuidadosamente para que você pudesse se aprofundar ainda mais na palavra de Deus e pudesse receber esse presente aqui, ó, da salvação. São 14 temas preparados com muito carinho para que você, do seu jeitinho, no seu ritmo, no seu tempo, possa se preparar aí na sua casa para conhecer ainda mais esse Deus maravilhoso, né, que nasceu numa humilde estrebaria, mas que muito em breve voltará como um rei vitorioso. Que Deus abençoe você e não esqueça, amanhã, segunda-feira, tem meditações do Ponto de Partida com o pastor Marcos de Oliveira Júnior, que de segunda a sexta começa o dia com você abrindo a palavra de Deus. Esse sim é um grande presente.
10 para 7 da manhã, 6h50, ele já está esperando você aqui na telinha da Band, no ponto de partida para começar o dia com propósito, com fé e com esperança aqui com você. E a gente se encontra novamente no próximo domingo, aqui no ponto de partida, para mais um tema, né, para receber mais convidados e com certeza vai ser uma alegria receber você. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e um Feliz Natal para você. Que estudo maravilhoso da Palavra de Deus, né? O tempo passa rápido, a gente nem vê. E que bom saber que você esteve conosco mais uma vez e que essa semana seja extraordinária, vivida na presença desse Cristo que precisa nascer também no teu coração todos os dias, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta, sempre às 6h50 da manhã, você tem o Meditações Ponto de Partida com o pastor Marco Júnior, com certeza uma mensagem da Palavra de Deus para tornar o teu dia melhor. Compartilhe com seus amigos essa mensagem e que você seja um amigo de Jesus, reconhecido pelas pessoas que te cercam. Combinado? Um abraço, fica com Deus e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Buscando uma educação de excelência para o seu filho? Conheça o Colégio Adventista Centenário. Somos parte da maior rede de educação do mundo, presente em 165 países, com mais de 2 milhões de alunos. Aqui oferecemos uma educação de qualidade baseada em princípios cristãos, promovendo valores como honestidade, respeito, solidariedade e cidadania responsável. Nossa estrutura é ampla, moderna, segura e tecnológica, especialmente projetada para estimular o aprendizado, com salas de aula equipadas, laboratórios automatizados e recursos tecnológicos, buscando despertar a criatividade e o pensamento crítico dos nossos alunos. Além disso, proporcionamos uma experiência completa com a opção de contraturno, oferecendo atividades extracurriculares, alimentação saudável e momentos de descanso. Assim, seu filho terá uma experiência completa de aprendizado e desenvolvimento. No Colégio Adventista Centenário, da educação infantil ao ensino médio, nossos projetos educacionais envolventes despertam a criatividade e incentivam a busca por respostas, valorizando a formação integral dos alunos para o sucesso acadêmico e a construção de cidadãos conscientes e responsáveis. E não para por aí. Pensando no futuro, oferecemos aos nossos alunos a oportunidade única de participar do programa Intercâmbio Cultural. Através dele, eles podem vivenciar diferentes culturas e ampliar seus horizontes, explorando nossos colégios na Europa e na América do Norte. Venha fazer parte dessa jornada incrível de aprendizado e crescimento. Matricule seus filhos no Colégio Adventista Centenário, uma educação de excelência que transformará o presente e mudará o futuro. Educação Adventista. Isso é ir além. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.